fazer um apelo aqui para os nossos colegas aí da Gazeta do Povo, da Revista Oeste, de todos os veículos independentes, da turma do Braddock, pessoal que sabe o que precisa ser feito, entrem nessa cobertura. Essa é uma temática absolutamente relevante. Por favor, o Brasil precisa conhecer o que está acontecendo. Precisa saber. Amanhã tem audiência pública lá na CCJ. A imprensa tem que inteira cobrir. Eu não vou pedir para a Globo News fazer isso, porque tudo que eles querem é aprovar isso sem ninguém ver. Mas vocês não, por favor. Não é possível. André Marcília. Cláudio, tudo bem? Olha, eu gostei muito dessa listagem, acho interessante que vocês colocaram em tela. Inclusive, eu fui convidado para essa audiência pública amanhã e, infelizmente, não vou conseguir estar presente, mas pretendo enviar as minhas considerações por vídeo e, de alguma forma, assim, participar, não apenas aqui do debate público, mas lá, tornando ou tentando dar contornos técnicos a essa questão política. Também agradeço aqui também formalmente até o convite para essa audiência pública feita a mim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que esse emaranhado, vamos dizer assim, de artigos ele tem de comum, ele tem na sua espinha dorsal, tem alguns artigos aqui que mostram isso deliberadamente, como essa história do indúbio pró-sufrágio, a gente vê em outros artigos também essa questão de que a restrição a plebiscito sobre matéria julgada pela Corte, julgada inconstitucional pela Corte, a possibilidade de que haja um entendimento de que seria criminosa a atitude de estimular ou recusar o resultado eleitoral. Enfim, tudo isso mostra, a gente poderia ficar aqui falando de diversos desses artigos, mas mostra uma intenção de tornar o Tribunal Eleitoral um ator não mais passivo das eleições, mas ativo. Aquilo que foi feito com o debate público pelo STF, que é uma atitude de, pela regulamentação das redes sociais, buscar o controle das redes, parece que aqui se almeja fazer com o TSE, como se ele fosse uma espécie não apenas de árbitro, mas de moderador mesmo do debate, Não apenas um mediador, mas aquele que intervém e diz o que é adequado e o que não é, e aquilo que foi dito como inadequado não se discute mais. As eleições ou o processo eleitoral não é feito dessa forma. Quem discute e debate eleições tem o direito de debatê-lo na sua integridade, de forma plena. E é muito perigoso que isso seja feito dessa forma na lei, porque a interpretação dos juízes tende a ser, hoje em dia, muito mais severa do que a lei. A gente tem visto interpretações do judiciário que vão para muito, mas muito para além do que está escrito na lei. A lei, às vezes, é até boa e o judiciário a prejudica, tornando a interpretação agressiva. Se a gente tiver uma legislação já agressiva, imagino o que não virá da interpretação. Então é você fornecer gasolina para uma fogueira que já está alta. E para um judiciário que se sente não apenas, às vezes, muito potente, muito poderoso na sua intervenção dentro do processo eleitoral, como também um judiciário que se vê muitas vezes acuado pelo debate público e político. Não é raro nós vemos o judiciário querendo calar congressistas. Não é raro nós vemos o judiciário querendo calar redes sociais. Se nós tivermos leis que possibilitam que isso seja feito, nós estamos dando um tiro no pé. Eu prefiro muito mais lidar
com um judiciário hoje que interpreta subjetivamente uma lei para controlar o debate público e político do que uma lei que ela própria entrega o controle do debate público e político ao judiciário. Imagina só, então, o que eles não farão disso. A gente não precisa adaptar as nossas leis a uma intenção de controle do judiciário. Ao contrário, as nossas leis têm de imperar sobre a interpretação do judiciário. A interpretação, ela é uma ferramenta, ela não pode ser a finalidade da lei. A finalidade da lei é ela ser cumprida tal qual escrito. Se nós aqui, o que me parece nesses artigos todos e na ideia que está por trás de todo esse projeto de Código Eleitoral, nós adaptarmos a lei a uma intenção controladora do discurso político e público que nós temos hoje no país. Isso é ruim para hoje, isso é ruim para o que fizeram durante esses 6 anos, sobretudo do que fez o STF, e é ruim para o futuro, porque vamos entregar uma herança maldita, vamos dizer assim, aos que virão. Muito bem, deixa eu ouvir a Carol. O Felipe está falando algumas coisas aqui. Segura um pouquinho só, Felipe, só para a gente ouvir a Carol. E eu quero, mais uma vez, apelar aqui para outros veículos, pessoal da Auriverde, do Fio Diário, Oeste, Gazeta, todo mundo, entrem nessa pauta, tá? Entrem nessa pauta. E quem, claro, de outros veículos que fazem a cobertura de forma, né, mais equilibrada, por favor, entrem nessa pauta também. Carol, o Novo está de olho nisso? Como é que está essa situação? O Novo sempre está de olho em todas as pautas que vão ser votadas no Congresso, inclusive, né, puxando aqui sardinha para o meu lado, a nossa bancada, né, do Gabinete da Liderança faz relatórios brilhantes que vários partidos usam ali de cola quando o tema é tão complicado. Eu que não fiz meu dever de casa de pegar o relatório da bancada para ver aonde a gente está apontando as falhas, mas eu vou fazer isso. De qualquer forma, eu já venho acompanhando algumas mudanças desse Código Eleitoral. Tem muita coisa muito ruim, questão de cota, a gente hoje tem cota de candidaturas femininas, né, 30% das candidaturas de qualquer partido político tem que ser de mulheres, o que é um desafio para você achar tanta mulher candidata. Geralmente mulher não gosta de política, não quer participar de pleitos, e agora você vai ter cota para as eleitas, né, 20% dos eleitos tem que ser mulher, e tem cota também para indígena e para várias outras minorias. Enfim, essa reforma está bem naquela pauta woke ali, né? Aumenta a violência política para a comunidade LGBT, e tem várias questões. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta para o procurador, porque assim, a gente sabe como é que esses projetos, quando colocam jabutis dentro, né, como é que eles são votados. Você manda para os congressistas, no caso para os deputados, que já foi aprovado na Câmara Federal, né, você manda um texto para discussão, em cima da hora entra ali nos artigos os mais críticos, geralmente os mais polêmicos e que são sempre piores para a sociedade. Os deputados não leem essas modificações e acabam votando com o projeto de lei inicial que eles receberam. E aí o senhor falou aqui algumas coisas bem críticas, né, de transparência, de censura, de transferir mais poderes para o judiciário, que já é um absurdo, mas não é comum a gente ver o Congresso cortando na própria carne, tirando suas prerrogativas para jogar isso para o judiciário. Então, assim, entender quais são os jabutis que foram colocados ali, e aquilo, se tem jabuti, tem alguém ganhando. O que só pode ser o Centrão, porque essas coisas geralmente vêm daí. A gente está vendo uma reforma muito para prejudicar a direita, essa questão dos policiais que o senhor mencionou. A gente tirar esse perfil de candidato, geralmente são candidatos mais à direita, quanto mais, né, policial geralmente tem essa pauta. Então, é sempre uma reforma para prejudicar candidaturas da direita. Então, queria só que o senhor falasse um pouquinho quais são os jabutis, não o que está ruim, mas o que foi colocado ali por debaixo dos panos. Obrigado, Carol. Há muita coisa, essa desincompatibilização, o que querem fazer? Querem ampliar a distância. No caso do policial, me parece que a proposta é colocar 4 anos de afastamento. Veja,
qual que é o objetivo disso? Se não, a meu ver, isso é uma perspectiva muito pessoal, eliminar uma fonte de recursos humanos que é muito comum no ambiente conservador, no espectro conservador. Nós temos vários policiais, militares, federais no cenário político, e me parece que resolveram, então, antes do jogo, tirar os jogadores de cena. Esse debate acontecerá amanhã. Sobre as artimanhas do código, eu gostaria de poder correr aquela tela rapidamente. Volta com o documento lá, Júlio, por favor. Porque me parece que houve uma troca de favores, eu não sei se essa troca ocorre dos caciques com o próprio judiciário, aí eu não posso fazer esse tipo de afirmação, mas é impressionante como que o próprio legislativo entrega cada vez mais poderes ao poder judiciário. Eu vou passar rapidamente aqui, artigo 7º, para efeitos de delimitação da regra da anualidade, que está no artigo 16 da Constituição Federal, eles estão incluindo o sistema eleitoral como um objeto de interesse da aplicação do princípio da anualidade. Isso é uma grosseria jurídica, porque a própria jurisprudência do STF define que o bem jurídico tutelado pelo princípio da anualidade é a paridade de armas, o equilíbrio da disputa. Uhum. É metafórico isso, né? Paridade de armas. Ou seja, o princípio da anualidade só se aplica naquela norma que cause desequilíbrio na disputa, vantagem ou prejuízo para algum candidato. O sistema usado pelo Serviço Eleitoral e o modo como se colhe votos, se por papel, pau ou pedra, isso é irrelevante na paridade de armas, porque todos os votos serão colhidos dessa forma. Então, se o Serviço Eleitoral vai fazer uso de uma determinada mesa, cadeira, computador, isso não é assunto pertinente ao princípio da anualidade, segundo a própria jurisprudência do STF, que definiu o objeto como a paridade de armas. Mas qual que é a estratégia disso aqui? Quando você define que a reforma do processo, do instrumento, ela está sujeita ao princípio da anualidade, você restringe o debate a 1 ano. Nós temos eleição a cada 2 anos, então você restringe a 1 ano, porque termina a eleição, você só pode discutir até o próximo outubro seguinte para resolver a matéria, ou seja, você diminui o campo do debate político sobre o próprio Serviço Eleitoral, é uma forma de proteção. O dispositivo seguinte, 225, votação, apuração e totalização de voto pelo sistema eletrônico. 274, a votação pelo instrumento concreto, que é a cédula, que está na lei como solução contingente, também é reduzido, porque condiciona apenas a hipótese de não funcionamento do mecanismo eletrônico. Esses 2 capítulos aqui são especificamente a respeito do voto eletrônico, eu prefiro adiar para o final essa abordagem, tá, para explicar a razão do porquê um país avançado como Israel não trabalha com voto eletrônico. Uhum. Existe uma razão jurídica, não é tecnológica, não é informática, é jurídica. Adiante, os 2 seguintes, veja, procedimento de auditoria coordenado pelo Serviço Eleitoral, 345, o próprio Serviço Eleitoral não gosta dessa expressão justiça. Uhum. Justiça é o ato de fazer jurisdição. E o Serviço Eleitoral não faz jurisdição quando realiza o serviço eleitoral. O presidente do TSE, ele não é juiz, ele é um administrador de um serviço público. A expressão, ela leva a um erro, eu acho que isso faz parte da guerra cultural. Mas o que propõe esses 2 artigos? Essa tal, aspas, justiça, regulamenta a auditoria. Vamos pensar o que é uma auditoria. Cláudio, quando alguém faz uma auditoria, o que está sendo objeto da fiscalização é a conduta de algum ser humano. Sim. Quando um fiscal de rendas, por exemplo, verifica os registros fiscais de um determinado contribuinte, sujeito passivo, né? Se um fiscal da Receita Federal vai lá, olha o teu histórico, tua declaração do imposto de renda, ele não vai eventualmente punir o seu laptop, ele não vai punir os seus apontamentos, os seus recibos, as suas notas. Ele vai punir você, a pessoa do sujeito passivo, claro, da relação tributária. Então veja, auditoria de fato, essa palavra vem de audire, ouvir. O auditor, ele não está lá fiscalizando os instrumentos, ele está fiscalizando a conduta de quem usa o instrumento. Agora perceba o absurdo desse texto. Volta lá. Está se reservando, positivando, pondo na lei, que o próprio auditado é que controla, regula, legisla, normatiza e conduz a auditoria de si mesmo. De si mesmo. Compete à Justiça Eleitoral a Isso regulamentação do TSE, segurança e auditoria do sistema eletrônico. Se a Justiça Eleitoral é a responsável pelo sistema,
ela está se auto-auditando. Imagine que você, Cláudio, fizesse uma lei lá na tua casa. Uma lei lá, põe na porta da tua casa e diz o seguinte: aqui, o fiscal de renda, se vier fiscalizar meu patrimônio, a escritura daquela fazenda que eu comprei em Goiás e tal, ele vai olhar de acordo com os meus limites. Ele vai ver o que eu permitir. É isso que está dito aí. A minha esposa, ela fez isso lá em casa. Ela tem a regra lá, que é o seguinte: os atos dela são inquestionáveis. Então, é isso, né? É bem isso. E ela é responsável por auditar os seus próprios atos. Então, as decisões dela, só ela pode julgar. É, que não fica dando ideia, né, Cláudio? Você acha que eu estou dando ideia? Essa ideia existe desde que o mundo é mundo. Não sei como é que é na sua casa. Na minha...